Olá, eu sou Rodrigo Ayub e nesse vídeo eu vou falar sobre um dos pilares do que a gente chama de medicina anti-envelhecimento, também chamada de medicina ortomolecular ou medicina funcional. É aquela medicina que visa otimizar a capacidade natural do ser humano que tem de reparação. E um dos pilares, um dos fatores imprescindíveis, um dos fatores obrigatórios nas minhas consultas para a gente otimizar o nosso corpo é a atividade física. Então pronto, atividade física é um fator imprescindível para a promoção de saúde. Tá? Eu fico até com pena daquelas pessoas que falam, os sedentários, que falam, não, mas olha, afinal a tartaruga vive quase 100 anos e atividade física não é imprescindível para a nossa saúde. Atividade física é. O ser humano sempre na nossa história esteve ativo, esteve a praticar atividade física, na verdade, por necessidade. Hoje a gente faz para compensar a nossa vida sedentária, em lugares fechados, a nossa atividade em escritórios. Então a gente tem que associar, tirar uma porcentagemzinha muito pequena do nosso dia para colocar o nosso corpo em atividade. Isso é fundamental para mandar uma ordem para o nosso cérebro, porque o cérebro e o nosso corpo é uma via de mão dupla, e a gente tem que mandar uma ordem para o nosso cérebro de que nós somos pessoas ativas, que nós temos que produzir os hormônios reparadores, os hormônios anabólicos, os hormônios de atividade. Isto é imprescindível. Não vá se eu tivesse aqui que falar todos os benefícios da atividade física, eu ia fazer um vídeo de dias. E eu resolvi só eu vou fazer um resumo aqui do que eu acho que são os principais benefícios da atividade física do nosso corpo. Fundamental, tá? Vários estudos que eu leio, outro dia eu li um artigo numa revista de gerontologia falando sobre um estudo longitudinal de 1945 até 2005, mostrando que uma compilação, uma meta-análise que a gente chama na medicina, uma compilação de vários estudos mostrando a quantidade de benefícios que a atividade física tinha na qualidade de vida das pessoas. Inclusive posso colocar depois esse vídeo aqui, o artigo aqui no descritivo para vocês lerem, mas é basicamente isso, mostrando a quantidade de benefícios que a atividade física tem no nosso corpo. Então, vou resumir agora os principais benefícios. Para mim, um dos mais importantes, por isso que a gente considera um dos pilares da medicina que a gente pratica, que também é chamada de modulação hormonal, é a regulação natural de todos os nossos hormônios. A melhor forma da gente regular naturalmente os nossos hormônios é a partir da atividade, colocar o nosso corpo em atividade. Então vou colocar aqui, olha, regulador hormonal. A letra continua péssima, mas a caneta pelo menos já funciona. E então você vê, quando você coloca o seu corpo em atividade, você otimiza os hormônios anabólicos, aqueles que chamam os hormônios reparadores, os hormônios de construção do nosso corpo, e você diminui muito a concentração de hormônios catabólicos. Por exemplo, a insulina, o cortisol, que é o principal hormônio catabólico, quando você faz uma atividade física, e lembrar sempre, quando a gente fala de atividade física, é uma atividade física moderada, tá bem? Atividade física é como se fosse uma parábola, Pouca atividade física é muito mal. Você chega num ponto que a atividade física moderada é ótima para você, para todos esses benefícios que a gente vai falar. Quando você começa a exagerar e fica de uma forma insana fazendo um monte de atividade física todos os dias, muitas horas, muita intensidade, a atividade física começa a ser prejudicial. Então ela acaba se assemelhando ao que você não fazer atividade física nenhuma. Então fazer demais ou não fazer nada é similar. Você tem que, como tudo na vida, descobrir o seu equilíbrio, a sua homeostase, a quantidade de atividade física que te faz sentir bem e que te faz promover saúde, tá bom? Então sempre lembrando que a atividade física é moderada. E a atividade física moderada libera esses fatores de desenvolvimento do nosso corpo e diminui alguns fatores catabólicos, como por exemplo cortisol. Em excesso, a atividade física vai liberar muito cortisol. A atividade física moderada modula nosso cortisol. Um dos motivos principais é que a atividade física moderada estimula muito o nosso parasimpático, que é aquele sistema nervoso autônomo que antagoniza com o simpático, que é o sistema nervoso de luta ou fuga. Então, quando você faz uma atividade física regular, moderada, você aumenta seu tempo de inspiração, Então você está fazendo o treino e está respirando mais profundo, você está relaxando a sua mente,
etc, etc. Então o cortisol ele é modulado. Modula-se também a insulina, porque a atividade física ela utiliza a glicose, né, como fonte de energia para você fazer a atividade e você consequentemente você baixa a insulina, que é aquele hormônio que a gente sabe que em excesso ele é inflamatório, né, um hormônio que faz a gente engordar e etc. A atividade física também diminui o estrogênio. E aí é uma explicação química, mas é uma das formas que o nosso corpo tem de produzir estrogênio a partir de uma enzima chamada aromatase. Essa enzima tem grande concentração na gordura abdominal. Então, quando você faz atividade física e vai diminuindo a sua gordura abdominal, você diminui essa enzima, a concentração da aromatase no seu corpo, então você diminui a concentração do estrogênio, que é um outro hormônio que hoje está em excesso, principalmente em muitas mulheres, né? Aquele fator chamado estrogenicidade. Eu já fiz um vídeo falando sobre a estrogenicidade na mulher. E com a atividade física você consegue muito reduzir isso. Tem até algumas mulheres que fazem atividade física demais ou exagerado e acabam tendo sintomas androgênicos, né? E também não é o objetivo. Então um pouco de atividade física diminui sua massa gorda e você consegue diminuir a concentração da aromatase, essa enzima que transforma a testosterona em estradiol e diminuir a estrogenicidade no corpo, tanto do homem quanto da mulher. Então modula esses hormônios, cortisol, insulina, estrogênio e ativa os hormônios anabólicos, os hormônios reparadores, né? O hormônio do crescimento, por exemplo, aumenta a concentração do nosso corpo de hormônio de crescimento quando você faz atividade física regular. Aumenta a concentração dos hormônios androgênicos, testosterona, o DHEA, dehidroepiandrosterona. Você aumenta a concentração do glucagon, que é um daqueles hormônios também que ajudam a queimar gordura, né? Principalmente se você fizer um treino em jejum, né? Porque aí o seu corpo vai precisar utilizar a gordura que está armazenada. Você aumenta a concentração de melatonina, porque à noite, quando você faz uma atividade física durante o dia, à noite vários estudos mostram isso, você aumenta a secreção de melatonina e tem um sono melhor, etc. Então, um excelente reparador natural do nosso corpo, atividade física fundamental, um dos pilares da medicina anti-envelhecimento, e não existe um paciente que entra na minha consulta que eu não programe com ele que ele vai ter que começar a fazer uma atividade, tá bem? Porque eu, com a experiência que eu tenho nesses anos de prática clínica, eu tenho certeza absoluta que é um fator fundamental para otimizar o hormônio do nosso corpo, tá bem? Então, dica número 1, regulador hormonal. Dica número 2, essa interessa a todos porque é um dos males da sociedade atual, o excesso de peso. Então é óbvio, a atividade física tem o benefício do emagrecimento. Muitas pessoas acreditam que é só para isso, porque às vezes eu pergunto uma paciente mais sem problema de peso, eu pergunto assim, olha, você faz atividade física? Ela diz, não, doutor, eu tô dentro do peso. Como se a atividade física fosse só para isso. Não é, mas realmente é um excelente benefício para quem quer perder peso. Eu também não entendo na minha cabeça uma pessoa que queira perder peso e que não faça uma prática de atividade física regular, né? E a atividade física ela faz isso por quê? Desculpa. A primeira coisa é que ela mobiliza aquelas enzimas, né? Ativa aquelas enzimas lipolíticas, né? Já citei em outros vídeos quais são as principais enzimas lipolíticas, não vou falar dessa parte bioquímica agora, mas ela é um dos melhores ativadores das enzimas lipolíticas que vão lá e utilizam a gordura armazenada, porque é óbvio, seu corpo tem uma maior necessidade de energia, então vai ativar as enzimas lipolíticas. A atividade física, como eu falei, ela diminui a insulina, né, que como eu já falei em vários vídeos, é o botãozinho que liga ou desliga a utilização de gordura armazenada. Então você baixando a insulina, seu corpo está mais apto a utilizar a gordura armazenada e aumenta, como eu falei, o glucagon, o hormônio do crescimento, que são os hormônios lipolíticos do nosso corpo. Então a atividade física, principalmente se você fizer e tiver condicionado o seu corpo e fizer ela em jejum, você vai otimizar muito a queima de gordura do nosso corpo, tá bem? Um outro hormônio que eu já falei também que diminui é o estrogênio. O estrogênio é um hormônio proliferativo, ele ajuda a proliferação de células gordurosas também. Então por isso que se você fizer atividade física e for diminuindo a sua concentração de gordura, isto é um círculo virtuoso, porque você vai diminuindo a gordura, vai diminuindo a aromatase, vai diminuindo o estrogênio e o estrogênio diminui a proliferação da gordura. Então você entra naquele círculo e você vê que as pessoas que fazem atividade física regular têm o corpo muito mais modelado, né, muito mais bonito, e aquelas pessoas, mesmo as magras, que não fazem atividade física regular, normalmente tem um corpo, não é um corpo bonito, né, é um corpo magro, sem flácido, né, sem músculo, e realmente para emagrecimento de uma forma estética, né, e saudável, você tem que fazer atividade física. Então a atividade física é um ponto fundamental e imprescindível para quem quer perder peso. Terceiro benefício da atividade física. Hoje se fala muito, né? Nós vivemos num mundo intoxicado e fundamental para a gente ter saúde é a gente detoxicar, né? E tirar do nosso corpo esse excesso de químicos que
que chegam através do ambiente, né, poluição atmosférica, através da água, através da comida, através da radiação eletromagnética e etc. Então, uma forma de você eliminar isso tudo do nosso corpo é através da atividade física. De cara, por causa da transpiração, né? Quando você faz atividade física, você aumenta a transpiração do seu corpo e você aumenta esse ciclo de consumir água e eliminar água do nosso corpo, e essa eliminação vai junto com toxinas. A atividade física, como eu falei, ela diminui a massa gorda do nosso corpo. E na gordura, a maioria das toxinas, elas são lipossolúveis. Então, quando você diminui a concentração de gordura no seu corpo, você também está eliminando toxinas. A atividade física ela aumenta a circulação e aumenta a drenagem linfática. Então são duas vias também de ativar no nosso corpo, tanto no rim, quanto nos pulmões, quanto na parte linfática, eliminar excesso de toxinas no nosso corpo. Então a atividade física ela é fundamental para esse mundo contaminado que a gente vive, tá bem? São vários hábitos, não adianta só você colocar os nutrientes, eu falo muito sobre os sucos verdes, né, e alimentação com saladas, etc, para você colocar os nutrientes para ativar no seu fígado as vias de detoxicação, mas é fundamental também você retirar as toxinas. Então a atividade física é um dos tops de retirar toxinas do nosso corpo. Um outro fator muito importante da atividade física é a melhora da qualidade do sono. Como eu já falei, quando eu falei da regulação hormonal, deixa eu escrever aqui, desculpa. Tão acelerado que eu esqueço de ficar didático. Então, como eu falei da parte hormonal, a atividade física é um dos maiores estimulantes da produção de hormônio do crescimento para ser liberado à noite e a produção de melatonina, né? São dois hormônios que a gente libera quando a gente dorme, são fundamentais para a reparação do nosso corpo na hora do sono. E quando você faz atividade física, dezenas e centenas de estudos já mostraram isso, você tem uma otimização da liberação desses hormônios à noite, tá bem? Então, fundamental para melhorar a liberação desses hormônios. Fundamental para aumentar a concentração, a quantidade e a duração dos sonos REM. Também não só o intervalo do seu sono aumenta, quanto a duração do sono REM, que é aquele sono Rapid Eye Movements, que junto com a fase delta do sono são as fases mais profundas do nosso sono, as fases mais importantes do nosso sono para o processo de reparação. Reparação do corpo, armazenamento de memórias, desenvolvimento da neuroplasticidade, neurogênese cerebral. Então, essa fase do sono é fundamental e a atividade física otimiza essa fase do sono. Então, benefícios do sono da atividade física são diversos. Você pode fazer um teste, você durante um mês, se você não tem um sono muito de qualidade, você durante um mês começa a fazer uma atividade física regular e você vai ver que depois de um mês você está dormindo muito melhor, sem ter que usar químicos, sem ter que usar nenhuma outra técnica que não seja a capacidade natural do corpo de otimizar a sua qualidade do sono. Para a longevidade, né? Atividade física, se você for ver aqueles estudos feitos chamados Blue Zones, deixa eu botar aqui longevidade. Aqueles estudos chamados Blue Zones, né, que analisaram partes do mundo onde tem as pessoas mais longevas, né, como por exemplo o Japão, e é um fator comum em todas essas áreas é que as pessoas são ativas. Elas praticam algum tipo de atividade, como no campo, no trabalho, mas as pessoas estão sempre fazendo algum tipo de atividade. A grande maioria das pessoas entrevistadas não são sedentárias, são pessoas ativas até o fim da vida. Então é fundamental para a gente promover longevidade, a gente ter um corpo ativo. Atividade física, a gente sabe que um dos fatores de longevidade é a capacidade do nosso corpo se manter com aquele processo chamado antioxidante, né? Existe o processo natural de oxidação do nosso corpo, né? A formação de radicais livres, o estresse oxidativo, já falei em outros vídeos, e a gente tem que colocar no nosso corpo os nutrientes que vão melhorar a nossa capacidade de oxidação. Eu falei há pouco tempo isso, a vitamina C tem uma capacidade muito grande de fazer isso, mas não só os nutrientes, a gente tem que otimizar as enzimas que vão fazer isso, né? Os nutrientes eles ajudam essas enzimas a trabalhar bem. E essas enzimas são otimizadas, por exemplo, com a atividade física. Existe uma enzima que é um dos maiores antioxidantes naturais do nosso corpo, chama-se superóxido de dismutase. E a atividade física ela otimiza muito a concentração de superóxido de dismutase no nosso corpo. Fazem estudos de pessoas, dosam antes da atividade física e depois da atividade física e vê que houve um aumento muito grande da concentração dessa enzima no nosso corpo. E essa enzima tem um papel antioxidante muito importante, então para a longevidade imprescindível
atividade física regular moderada, como eu já falei no outro vídeo. A atividade física intensa vai diminuir sua expectativa de vida. Outra queixa que é muito comum no meu consultório, que é a fadiga, né? Hoje as pessoas estão muito cansadas, não só aquela síndrome da fadiga adrenal, mas, né, e os burnouts da vida, mas um cansaço que as pessoas, em específico, as pessoas têm, porque por causa do excesso de trabalho, né, por causa da má qualidade do sono. E a melhor forma de você promover energia para o seu corpo é fazendo atividade física. Na minha experiência própria, eu vejo isso de uma forma impressionante. Quando eu estou um dia inteiro de consultas e eu me sinto cansado, né, por até cansaço energético, cansaço mental, né, de estar pensando muito nas consultas, etc. E aí no final do dia, 9 horas da noite, trabalhando 12 horas, eu vou pro ginásio, né, para academia, e faço 1 hora de atividade física. E eu saio do ginásio outra pessoa. Me sinto muito bem, me sinto reparado, me sinto com energia, pronto para fazer mais um dia inteiro de consultas. Só treinando pouco. Por quê? Porque a atividade física, ela dá uma ordem para o nosso corpo que a gente precisa de energia, né? E estimula o nosso corpo, uma coisa que é, por exemplo, biossíntese mitocondrial ou biogênese mitocondrial, que é a formação de novas mitocôndrias. Nossa célula, ela aumenta em muito, 5, 10 vezes a quantidade de mitocôndrias, que é aquela fornalha que produz energia. Né? Então a gente faz atividade física e você gera mais energia, e aí você tem mais vontade de fazer atividade física, e você entra também nesse círculo virtuoso de energia a partir desenvolvimento, da execução de atividade física. Por isso que você vê, às vezes, quando você dorme muitas horas, quando você está o dia inteiro no sofá, você fica com aquele cansaço, né? aquela anedonia, aquela falta de vontade de fazer as coisas, porque você não fez nada, né? Então, quando você faz, você ativa e faz mais. Então, para promover energia no seu corpo, atividade física é fundamental. Aumentar a energia. E uma última, né? Dentre outras muitas, eu nesse vídeo não tenho a pretensão de forma nenhuma de falar todos os benefícios da atividade física, que eu falei que são milhares, mas existe um benefício que é um dos mais importantes benefícios da atividade física para o nosso corpo. É o aumento da performance cerebral, tá bem? O desenvolvimento e a expansão do nosso cérebro. Então, aumento do sistema nervoso central. Não só, mas principalmente do sistema nervoso central, eu vou falar aqui muito do cérebro. Por quê? Por vários motivos, né? A atividade física, primeiro, ela aumenta a nossa circulação, né? Aumenta o fluxo sanguíneo do nosso corpo, e principalmente para o cérebro. Quanto mais a gente aumenta a nossa circulação cerebral, mais a gente tem o desenvolvimento do nosso cérebro. Outro dia eu estava fazendo uma aula de aeróbica com a minha namorada, Suzana, e no final da aula eu olhei para ela e ela estava um camarão assim, vermelho, e é uma coisa impressionante, né? A cara dela como fica vermelha quando ela treina. E eu olhei para ela e falei assim, cara, que isso é muito bom. Não existe remédio no mundo que promove um aumento de circulação, tanto para o seu cérebro como para a sua face, né? Também do ponto de vista estético, a atividade física é maravilhosa, porque você aumenta a circulação do rosto, né? Por isso que ela é tão bonita. Mas esse aumento da circulação cerebral é fundamental, tanto para irrigar quanto para drenar, né? Para eliminar o excesso de toxinas, etc., que hoje existe muito no cérebro, porque o cérebro é um órgão gordo e, como eu falei, as toxinas elas ficam muito na gordura. Então, a atividade física ativa essa circulação. A atividade física ela diminui a apoptose neuronal e aumenta a neuroplasticidade, ela aumenta a glia, né? A estrutura que envolve os neurônios. Então não só aumenta o número de neurônios, a neurogênese, como ela aumenta toda aquela estrutura chamada neuroplasticidade. Por quê? Porque ela estimula fatores de crescimento. Por exemplo, aquele fator de crescimento que eu falei já, o BDNF, que é o fator de crescimento derivado do cérebro, Brain Derived Neurotrophic Factor. E também o GH, como eu falei, o hormônio do crescimento, que é um dos fatores de crescimento do nosso corpo, um dos mais importantes, ele é estimulado com a atividade física, então ele no cérebro faz um papel de aumentar a neurogênese. Então a atividade física para isso é fundamental. A atividade física ela aumenta o número de neurotransmissores. Então a gente sabe que a endorfina é o neurotransmissor do prazer, e quando a gente faz atividade física, por isso que algumas pessoas até se viciam em atividade física e acabam exagerando, corredores de... né, pessoas normais que resolvem começar a correr maratonas, e agora quer fazer uma maratona por semana, e eu acho que isso já começa assim, excessivo, atletas de crossfit, às vezes que gostam tanto, e com aquela competição do crossfit acabam fazendo demais, e acabam gerando lesões, e o envelhecimento precoce, e uma série de alterações que não são benéficas, não é o objetivo
para mim, de promoção de saúde. Então não exagerar, mas a liberação de endorfina faz aquela pessoa ter cada vez vontade de buscar mais aquele neurotransmissor do prazer. Mas não só a endorfina, a dopamina, a serotonina, todos esses neurotransmissores aumentam quando a pessoa faz uma atividade física regular moderada. Se eu lembro de mais alguma coisa, eu acho que é basicamente isso. Aumenta, como eu falei, aumenta a biossíntese mitocondrial, então aumenta não só a sua energia, mas também aumenta a sua capacidade mental. Então, às vezes, as pessoas querem ficar tomando comprimidos de fósforo, né? Ou ficar tomando muito café para aumentar a capacidade cerebral, mas para mim é muito mais importante você otimizar de uma forma natural, e a atividade física tem essa capacidade de aumentar a sua energia mental a partir da biogênese mitocondrial. Eu estava lembrando, eu também li um artigo numa revista chamada Sport Medicine, se eu não me engano esse artigo foi em 2014. Esse artigo falava sobre, foi um estudo que fizeram com uma população e que mostrou uma diminuição de mais de 50% do risco de demências na população que fazia mais atividade, fazia uma atividade física até pequena, duas vezes por semana, uma atividade de mais ou menos 1 hora, uma atividade aeróbica, e essa população teve um risco que era um estudo randomizado, nessa população teve um risco de doenças cerebrais degenerativas maior que 50% em relação ao grupo controle. Então, é um artigo de 2014, eu também vou colocar esse artigo aqui na descrição, e são artigos, só alguns que eu estou a lembrar agora, que mostram o benefício da atividade física para o nosso cérebro. Outro artigo também que eu li, mas esse eu não lembro de onde é que foi, é o aumento da capacidade de memória, né? O aumento do volume do hipocampo quando você faz atividade física, e isso faz com que, com a melhora da qualidade do sono e o aumento desse volume do hipocampo, você tenha uma capacidade muito melhor de memória. Então, para as pessoas também que têm problemas de memória, etc., a atividade física regular é imprescindível, tá bem? Aumenta o volume, melhora a fixação das memórias, você diminui as toxinas do cérebro e etc. Então, assim, das atividades físicas, qual seria a melhor atividade física para estimular nossos hormônios, né? Todas as atividades físicas, qual seria a mais estimularia hormônios? Eu já falei isso em outros vídeos, e a melhor atividade é o HIIT, né? High Intense Interval Training, é o treino de alta intensidade intervalado. O que significa isso? É um treino de curta duração e de muita intensidade, tá bem? Você pode fazer isso com qualquer tipo de treino, o objetivo é mexer a maior concentração de grupos musculares, tá bem? Mas o endpoint, né? O gatilho disso é você chegar à exaustão, né? Chegar no final do treino, dali a 1 minuto, você tá, quando a gente diz no Brasil, sai o coração pela boca, né? Você tem que... Parece que dá vontade de chamar a emergência, já faltou a falta de ar, e você dá o tempo de intervalo de recuperação e faz isso de novo, e faz isso umas 2 ou 3 vezes, pode ser até 5 vezes, dependendo do seu condicionamento, mas esse treino é um gatilho de produção dos hormônios reparadores, um gatilho de produção do hormônio de crescimento. E por quê? Você dá uma ordem para o seu corpo que o seu corpo está fazendo uma atividade maior do que ele está habituado. Por isso que eu falo para os pacientes, eles não entendem, eu falo, você faz atividade física? De vez em quando eu faço uma caminhada. A caminhada você faz todos os dias. Você tem que dar esse gatilho do corpo de fazer mais do que ele não consegue. Mais do que ele consegue. Porque aí ele vai ter que se adaptar à sua nova atividade física, e o nosso corpo tem a capacidade de adaptação, que, mais do que vocês imaginam, é uma capacidade impressionante. Então a melhor atividade física para você condicionar isso no seu corpo e produzir hormônios reparadores, hormônios anabólicos, é o High Intense Training. Tem que colocar isso junto com os outros exercícios no seu exercício diário. Qual seria para mim o melhor exercício aeróbico, talvez o mais completo? É uma das aulas que eu faço muito com a minha namorada Suzana, é o que nos Estados Unidos eles chamam de rebounding, que é o jump, né? Aquele exercício que você entra num trampolim e fica pulando, né? E faz uma série de coreografias e exercícios diferentes no ginásio. E por que isso? Porque esse exercício, além dele te dar uma capacidade de propriocepção espacial, né, uma capacidade de equilíbrio, ele também é muito bom para a postura. Ele é um excelente exercício aeróbico, né? Ele é um exercício que você tem muito trabalho aeróbico. Quem faz uma aula disso sabe o que eu estou dizendo. E é um exercício né, você vai contra a gravidade, né? Você está fazendo esses movimentos de pulo. Ele é um excelente drenante, né? Drenagem linfática, estimulação circulatória que eu falei. Por isso que essas aulas é que a Suzana fica mais vermelha, porque aquele impacto que você tem de pular no trampolim, aquilo dali é maravilhoso para a nossa saúde, e eu também acho que as pessoas devem colocar regularmente essa aula de jump, né, de trampolim,
na sequência de exercícios que deve se colocar. E o melhor exercício para ganhar massa muscular? O maior exercício para ganhar massa muscular seria um treino de carga, de falha, excêntrico, intervalado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, o treino de carga é o treino que você mobiliza o músculo, né? O treino na área aeróbica, que você pega peso, a famosa musculação, mas qualquer outro exercício que você faça o trabalho muscular mais intenso, né? com mais carga. Esse treino tem que ser de falha, né? Um treino de exaustão, ou seja, você tem que recrutar o maior número possível de músculos e ao máximo, né? Até você não aguentar mais o maior motivo de músculo, não, desculpa, de fibras daquele músculo e de falha, ou seja, você faz a repetição até não aguentar mais, até quando não aguentar mais tentar fazer mais uma vez, porque dessa forma você vai promover não só a hipertrofia, mas também a hiperplasia, né? Você promove o desenvolvimento total daquele músculo, tem que ser um treino de falha. Excêntrico por quê? Porque a maior parte do crescimento do músculo vai se dar na fase excêntrica. Então você faz, por exemplo, no bíceps, né? Você faz o bíceps e na fase excêntrica é que você tem o maior ganho. Então as pessoas às vezes faziam assim, ó, né? Aproveita a gravidade para descer a barra e não pode. Você tem que subir a barra devagar e descer mais devagar ainda. E nessa descida você faz uma inspiração, que é aquela coisa que modula o parasimpático, né? Que eu falo em outros vídeos, muito lenta. E você vai e faz a inspiração de novo e isso daí é espetacular para o crescimento muscular. E intervalado. Por quê? Porque você tem que deixar o tempo do músculo descansar. Então, quando você faz um treino desse intenso, você tem que deixar 24 ou 48 horas para o músculo vai ter o crescimento. Se você faz um dia seguido ao outro, você não tem essa fase de crescimento. Então, esse é o treino principal para quem quer aumentar a massa muscular. Lembrar que você não deve exagerar, porque o excesso de massa muscular vai sobrecarregar suas articulações. Não é uma coisa muito fisiológica e não é muito bom para a saúde. Não é o que a gente preconiza na medicina natural anti-aging, né? Em suma, qual seria o melhor exercício físico para a nossa saúde? O melhor exercício físico para a nossa saúde, no meu entender, é diversificar. Tá bem? Então, diversificar seria você fazer vários tipos de exercício. Cada dia você associar alguns tipos de exercícios e no outro dia fazer outros tipos de exercícios com outros grupos musculares, sair da zona de conforto, aquele exercício que você fala, eu não gosto de fazer isso, você tem que fazer ele de vez em quando, porque o fato de você não gostar significa que o seu cérebro não está habituado àquilo. E a gente saindo da nossa zona de conforto, a gente aumenta sinapses no cérebro, a gente trabalha músculos que a gente não gosta de trabalhar, e isso é muito bom para a nossa saúde. Lembra sempre, sair da zona de conforto é muito bom para o nosso cérebro se expandir e não fazer sempre, todos os dias, o mesmo exercício. Faça coisas novas, faça exercícios novos, faça exercícios diferentes. Num dia você faz um exercício de alongamento, que é yoga, no outro dia você faz um exercício de alongamento, que é o pilates, e junto você faz um exercício aeróbico, que é uma corrida, no outro dia você faz um exercício aeróbico, que é o jump que eu falei, e um dia você faz a musculação a partir de máquinas, outro dia você faz a musculação a partir de um treino funcional. E dessa forma o seu corpo ele vai trabalhando como um todo, o seu cérebro vai sendo diversificado e vai aumentando sinapses e conhecimento de coisas que você não fazia, do que você ir no ginásio e fazer todos os dias os mesmos exercícios da mesma forma, da mesma maneira. Isso não é, com certeza, a melhor forma de você otimizar a sua saúde dessa forma reparadora que a atividade física proporciona. Então lembra, diversificar de uma forma moderada, com uma frequência regular, tá bem? E com certeza esse é um hábito que você tem que introduzir na sua vida para ter uma saúde plena. Muito obrigado por tudo, tá bem? Obrigado por terem ficado até o final desse vídeo, que é um vídeo longo, é um vídeo às vezes complexo, mas que eu acho que é muito importante a gente dar esses detalhes fisiológicos, né? Para as pessoas entenderem que a atividade física é muito mais do que perder peso. A atividade física é um hábito fundamental para otimizar muitos problemas que a gente tem hoje, o cansaço, né, a qualidade do sono, a performance cerebral, isso tudo é otimizado de uma forma super natural, uma forma gratuita, né? Atividade física você pode fazer na rua, pode fazer na praia e fundamental para a nossa saúde, para a nossa vida. Obrigado por tudo. Qualquer dúvida, alguma coisa que eu não tenha comentado ou que eu comentei e não foi entendido, pode escrever aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder. Beijão, até o próximo vídeo, gente. Tchau.